Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes, e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costuma soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer
lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali, sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele diz: Eu sou o Filho de Deus, do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Neste dia, a Igreja recorda a entrada do Cristo em Jerusalém para realizar seu mistério pascal. Como você e eu entramos hoje em Jerusalém para celebrar a Páscoa? Repito, iniciamos a Semana Santa, celebramos hoje, no Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E como você, meu irmão, minha irmã e eu, como entramos hoje em Jerusalém para celebrar a Páscoa? Já antecipo uma pergunta: e como retornaremos de Jerusalém ao término da Semana Santa? Estamos imersos em um cenário de incertezas jamais visto, jamais vivido pela sociedade e pelo cristianismo, não obstante seus 2000 anos. Um vírus se espalhou pelo mundo e a segurança da saúde física agora dá lugar ao medo de ser infectado e morrer, ao medo de ver as pessoas que ama serem infectadas e morrerem. Famílias que mal se viam, cada membro envolvido com suas ocupações individuais, agora estão mais recolhidas em suas casas, reaprendendo a conviver e a se cuidar reciprocamente. Indivíduos e nações que só se preocupavam com o lucro, agora contemplando a possibilidade da maior crise econômica da história, forçadamente priorizam a vida. Muitos que celebravam sua estabilidade profissional e financeira, agora se desesperam diante do desemprego ou da incerteza de quitar ou não as dívidas de seus estabelecimentos que se encontram fechados. Um país como o Brasil, que nunca passou por uma guerra e não teve que viver com a escassez, agora se apavora e vai aos supermercados e farmácias esgotar os estoques. Ansiedade, depressão, pensamentos e desejos ruins que até bem pouco tempo eram ignorados, agora com o isolamento social, passa a ser percebido no comportamento daqueles mesmos que antes ignoravam. O momento final da vida, que sempre foi motivo de preocupação por parte da igreja, agora vemos os hospitais isolarem as pessoas, impedindo até os sacerdotes de confessar e ungir os que estão próximos da morte. Os velórios, que eram momentos importantes de reunir familiares e amigos, agora, quando permitidos, só poucos participam. As igrejas, que sempre foram lugares de encontro com Deus, com os irmãos, lugar de fortalecimento e conforto, agora estão fechadas e nem os sacramentos são disponibilizados. Assim, entramos hoje em Jerusalém. Em outras palavras, entramos completamente desprovidos de segurança humana e, para alguns, até desprovidos de segurança religiosa.
sem segurança física, porque facilmente podemos adoecer e morrer, sem segurança econômica, pois muitos poderão ter suas rendas diminuídas, sem segurança alimentícia e de produtos básicos de proteção, pois esses estão escassos, sem segurança emocional, por vamos sendo pressionados por situações limites, sem segurança de amizade, pois não podemos encontrá-los, sem segurança sacramental, pois as igrejas estão fechadas. Pensar esse contexto de ausência de segurança me fez lembrar da passagem do homem que teve uma grande colheita e construiu celeiros maiores para armazenar seu trigo, com o pensamento de aproveitar a vida. Jesus o chama de louco. Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21. Uma grande colheita, celeiros maiores, guarda, e agora só quer aproveitar a vida. Diz Jesus: hoje mesmo prestarás conta da sua vida. Ao lembrar dessa passagem, me veio à cabeça o que tantas vezes nos alertou a igreja nos últimos anos: não ficarmos e não nos estabelecermos em uma zona de conforto. Zona de conforto é aquilo que a pessoa tem e acredita que precisa ter para estar bem. E que não precisa de mais, que não vai além, que para. Porque já tem o que precisa para estar bem. Essa zona de conforto pode ser prover todas as suas necessidades, pode ser a segurança da família, contemplar o bem-estar da família, pode ser o lazer que tanto gosta de fazer, pode ser as festas, os amigos, o sexo, os vícios, até a igreja e os sacramentos. Até a igreja e os sacramentos podem representar para muitos uma zona de conforto. Na Evangelii Gaudium, número 49, Papa Francisco chama de enfermidade o fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. As próprias seguranças. Portanto, seguranças humanas. Quando experimentarmos a sensação de segurança e comodidade, deveríamos começar a nos preocupar, a suspeitar que algo não vai bem. Deus retirou todas as nossas seguranças. Nos encontramos hoje sem segurança humana. Aquilo que te dava estabilidade, talvez agora você já não tenha mais. Se não saímos espontaneamente de nossa comodidade, a situação atual nos tirou de nossa comodidade. E assim nos encontramos hoje. Você, eu, nosso município, nosso estado, nosso país, o mundo. Nos encontramos
sem seguranças humanas. E é assim que hoje entramos em Jerusalém. É desprovido de toda a segurança humana, é despojado de toda a segurança humana, que hoje entramos em Jerusalém. E é justamente o fato de não termos seguranças humanas que pode fazer com que estes dias sejam para você e para mim profundamente transformadores. Parece fácil celebrar a Semana Santa como um acontecimento que não me toca na minha realidade mais profunda. E talvez tenha sido assim a celebração da Semana Santa de tantos e tantos anos. Mas hoje, quando tudo nos foi tirado, então é essa ausência de segurança que pode tornar esses dias profundamente transformadores. Vamos, você e eu, vamos todos nós, entremos com Jesus em Jerusalém, abertos, atentos e sem medo. Que assim seja.